Hoje eu vou falar para vocês sobre a pronúncia do T quando ele vem depois do N. Porque o que acontece? Quando os nativos falam algumas palavras que têm essa combinação de N e T, é comum eles omitirem o T na fala do dia a dia, na fala natural. Então eu vou mostrar para vocês exemplos de palavras em que isso acontece e que você vai poder, então, deixar o seu inglês mais natural e também entender quando eles falarem rápido, beleza? A letra T não é pronunciada quando aparece depois da letra N. Isso no inglês falado naturalmente. Se você for consultar um dicionário online, você vai escutar a pronúncia, na maioria das palavras, você vai escutar a pessoa falando o T. Não é que seja errado falar o T, mas na linguagem do dia a dia, as pessoas geralmente omitem, porque é mais fácil de falar, tá? Então é uma linguagem mais do dia a dia. Então o que acontece? Olha só. Então aqui, por exemplo, ó, você vai escutar as pessoas falando advantage, advantage. Então é como se esse T aqui não existisse, tá? Advantage. Aqui na transcrição fonética ele está aparecendo, tá? Porque ele pode ser pronunciado, então não está errado você falar advantage. Você não está falando nada errado. Na fala natural do dia a dia, você vai ver que eles omitem esse T. Então fica advantage, advantage. É a pronúncia natural comum. Aqui, ó, disadvantage, disadvantage. Aqui, interview, interview. Aqui, internet, internet. Então, mesmo nativos, às vezes vão pronunciar o T. Depende da velocidade que ele está falando, da ênfase que ele está dando na palavra. Então, não é errado você falar internet. Você vai escutar nativos falando assim também. Mas, na fala despreocupada, na fala rápida, você vai acabar escutando as pessoas falando assim. Internet, internet. Aqui, ó. Entertain, entertain. Printer, printer. Percentage, percentage. Painter, painter. Olha mais exemplos. Counter, counter. International, international. Interstate, interstate. Wanted, wanted. Aí você vai falar, nossa, eu sempre falei wanted. Não tem problema, você não está falando errado. Você só está falando mais pausado. Então você vai escutar nativos falando mais naturalmente como wanted, wanted, que é mais fácil de falar assim. Inclusive, na hora que você acostumar, você também vai achar mais fácil fazer isso do que pronunciar o T. Porque o T é um som que você tem que dar uma pausa maior, né, para articular o som. Então ele acaba dificultando um pouco mais, ele acaba deixando a sua fala um pouco mais devagar quando você pronuncia o T em situações que daria para não pronunciar. Aqui a gente tem enter, enter. Winner, winner. 20, 20. 70, 70. Eu sei que muitas pessoas vão ficar surpresas com a pronúncia de muitas dessas palavras. Até porque, em geral, os alunos têm a tendência de falar, né? Enter, winter, 20, 70. Então, como eu já disse, não está errado, mas é importante que você aprenda que pode ser pronunciado assim, porque você vai escutar assim. Muitas vezes a pessoa não entende um nativo falando por causa dessas pequenas coisas que eles fazem para facilitar a fala deles, mas que para quem está aprendendo acaba sendo um pequeno problema no início, né? Então começa a prestar atenção que você vai conseguir entender melhor também as coisas. Então, mais uma vez, enter, winner, 20, 70. Bom, uma outra situação que é comum acontecer isso são com os auxiliares negativos. Então, por exemplo, aqui, ó, don't. Normalmente as pessoas não vão falar esse T final aqui. Então elas falam don't, don't. Então se você falar, por exemplo, eu não sei, a gente fala I don't know, I don't know. Tá vendo? Então você não fala I don't know. Não que esteja errado, mas acaba que você tem que falar mais devagar. Então você vai escutar muito sem o T. Então você vai escutar aqui, ó, doesn't, doesn't. É mais fácil de falar assim, né? Então acostuma falar assim, que é mais simples, soa melhor, é mais fácil de pronunciar. E você vai estar falando do jeitinho que os nativos falam. Aqui, ó, didn't, didn't. Won't, won't. Wouldn't, wouldn't. Isn't, isn't. Aren't, aren't.
Só toma cuidado de falar o N no final, né? Não com o som nasal, mas com o som do N mesmo do inglês, que é wasn't, né? Igual aqui, ó, wasn't. Você coloca a ponta da língua no final do N aqui no céu da boca, tá? Wasn't. Você coloca a pontinha lá para fazer o som do N. Weren't, weren't. Can't, can't. Couldn't, couldn't. Shouldn't, shouldn't. Mustn't, mustn't. Inclusive aqui no mustn't, eles não falam esse T interno aqui também, ó. Esse T eles não falam e esse T eles não falam, né? Não fala T nenhum. Então você fala só mustn't, mustn't. Uma observação aqui é quanto ao can, porque ele fica quase igual ao afirmativo. Então, na verdade, existe um pequeno truque para você saber quando que ele é afirmativo, quando que ele é negativo. O truque é o seguinte: quando ele é afirmativo, você quase não ouve. Você ouve um can, can. Então, se eu fosse falar, por exemplo, eu consigo fazer isso. Então, eu falaria I can do it. I can do it. Tá vendo? É o I can do it. Mas aí, quando a gente pronuncia o can afirmativo, você fala só um can. Ele é reduzido. I can, tá vendo? I can do it. I can do it. Então, quando você escuta assim, é porque a pessoa está falando afirmativo. Agora, quando você escutar o can bem aberto, bem pronunciado, ele é negativo, né? Então, provavelmente ele vai ser o negativo. Isso dentro de uma frase. Então, você vai escutar, por exemplo, I can't do it. I can't do it. Porque quando é negativo, a pessoa dá ênfase no auxiliar negativo. Então, por isso que você vai escutar dessa forma, tá? Então, quando você escutar realmente o can, provavelmente o cara tá falando negativo, ok? É o can't. Mas como eu falei, esse Tzinho do final acaba não aparecendo. Aqui tem mais auxiliares, né? O hasn't, o haven't, hadn't. Então, sempre até o N. Bom, exceção a isso, acontece na seguinte situação. Isso acontece quando o T é a sílaba tônica. Então, nesse caso, você não pode omitir porque ela é o início de uma sílaba, né? É o início da sílaba tônica. Então, você tem que falar. Então, aqui, por exemplo, eu falo until, until. Aqui eu falo untie, untie. Né? Então, não tem como não falar. Continue, continue. Tá vendo? Então, você tem que falar nesses casos em que ela é a sílaba tônica. Os exemplos que eu dei anteriormente aqui são as palavras mais usadas em que acontece isso do T não ser pronunciado quando tem a letra N. Então, se você estudar essas palavras que eu dei anteriormente aí de exemplo, você vai estar bem preparado para a maioria das situações. Pesquisei as palavras mais comuns em que isso acontece. Estou mostrando essas exceções mais para tirar alguma dúvida, né? Que a pessoa vai achar uma palavra dessa daqui e ela vai falar, pô, mas tem o N e o T, e aí? Por que aqui eu não faço? Então a pessoa fica com essa dúvida aí e acaba não avançando porque fica encanado com esses pequenos detalhes. Então isso aqui é só para tirar essa dúvida. E acontece também quando o T é seguido de R ou H. Tá? Então aí você tem que falar o T mesmo, igual aqui, ó. Introduction, introduction. Então não tem jeito de não falar, né? Porque alteraria totalmente a palavra. Aqui também, ó, pantry, pantry. Aqui, panther, panther. No caso do H, quando você tem o T e o H, a gente tem na verdade um som completamente diferente, que é aquele som da língua entre os dentes, né? Então aqui você fala panther, panther, tá vendo? Com a língua entre os dentes. E aqui, ó, month, também, ó, month. Então repete aí umas 10 vezes cada palavra para ficar automático e natural quando você falar, né? Sem você ficar tentando falar a palavra, lembrando da regra, aí fica estranho. Então você tem que treinar para sair naturalmente. Então se você já está acostumado a falar essas palavras com o T, então você precisa de um tempo para retreinar e começar a pronunciar sem o T, né, para sair naturalmente, beleza? E aí com certeza vai ajudar você também a entender quando eles falarem mais rápido, ok? E é isso, então, a gente se vê na próxima.